Você sabia que mais de 50% das pessoas que passam pela cirurgia bariátrica experimentam algum grau de perda de cabelo? Meu nome é Lívia Vicari, sou farmacêutica e tricologista e nesse vídeo nós vamos conversar sobre por que isso acontece, quais os tipos de queda capilar que podem aparecer após a cirurgia bariátrica e o principal, como lidar com essa questão. Uma revisão sistemática de 2021 reuniu 18 estudos com mais de 2.500 pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica e a incidência de queda de cabelo após a cirurgia bariátrica foi, em média, 57%. Em alguns desses estudos não teve significância, os pacientes não experimentavam queda de cabelo e em outros estudos essa taxa chegava a mais de 80% dos pacientes experimentando queda de cabelo. Essa perda capilar foi significativamente mais comum em pacientes jovens, em mulheres e em pacientes que tinham baixos níveis de ferritina, de zinco e de ácido fólico. Mas por que é que isso acontece? Primeiro, precisamos entender que existem vários tipos de cirurgia bariátrica que agem por dois mecanismos diferentes. Algumas cirurgias agem pelo mecanismo restritivo, que levam à perda de peso, e outras agem pelo mecanismo da má absorção de nutrientes, que leva à perda de peso. Então, por esses dois mecanismos, e alguns procedimentos cirúrgicos reúnem esses dois mecanismos, é que o paciente consegue perder peso significativamente a partir dessa cirurgia. A técnica de cirurgia bariátrica mais realizada no mundo todo atualmente é a técnica de sleeve, ou também chamada de gastrectomia vertical, onde é removido de 70% a 80% do estômago. E no Brasil, a cirurgia bariátrica mais realizada é a do tipo bypass gástrico, onde é removida uma parte do estômago, mas forma-se um contorno para o intestino em formato de Y, por isso até se chama bypass gástrico em Y. Essa técnica limita bastante a ingestão dos alimentos, então age pelo mecanismo restritivo, onde o paciente não consegue se alimentar, ingerir a quantidade de alimentos que ele ingeria antes, mas também age pelo mecanismo da má absorção, principalmente por haver esse contorno até o intestino. E pelo mecanismo da má absorção de nutrientes, ocorre, por consequência, a deficiência de nutrientes. E isso é algo muito sério que sempre deve ser levado em conta para os pacientes bariátricos, não somente no momento de pós-cirúrgico, mas por todo o restante da vida. As deficiências mais comuns são das vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E, ferro, zinco e o cálcio. Por conta disso, é recomendação geral entre as diretrizes de cirurgia bariátrica que os pacientes façam uso de suplementos nutricionais de modo indefinido, ou seja, de modo contínuo, por toda a vida. E a recomendação de uma guideline canadense de cirurgia bariátrica recomenda que os pacientes que fazem a cirurgia da técnica bypass devem tomar 200% da dose diária recomendada dos nutrientes para que haja uma suficiência. Agora, falando especificamente sobre a queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica, nós podemos falar de dois tipos principais de queda de cabelo que podem acometer um paciente bariátrico. O tipo mais comum, mais incidente, é o eflúvio telógeno, que pode ser agudo ou crônico. O eflúvio telógeno agudo pós-cirurgia bariátrica é aquela queda super intensa que começa de 1 a 3 meses após a cirurgia. E ele acontece por diversos fatores, desde o estresse cirúrgico para o organismo que a cirurgia gera, até a restrição alimentar, a dieta hipocalórica muito restritiva nesse primeiro momento, e também isso já pode refletir numa má absorção de nutrientes e deficiência nutricional. O eflúvio telógeno é aquela queda que o paciente vê os cabelos caindo aos tufos, aos montes. Vai pentear o cabelo, cai cabelo.
vai tomar banho, cai cabelo. Aonde ele tá, tem cabelo em volta. É uma queda que gera muito desespero nos pacientes e eles têm a sensação de que vão ficar carecas. Mas isso não acontece. O eflúvio telógeno é um tipo de queda muito benigna que não é capaz de deixar nenhum paciente careca. Se esse eflúvio telógeno for apenas agudo, ou seja, decorrente desse estresse cirúrgico, desse momento de maior restrição alimentar, mas que após alguns meses isso se resolva, o paciente se adapte e o paciente faça as suas reposições, as suas suplementações nutricionais, esse eflúvio tende a simplesmente ir embora. A queda vai diminuindo, os cabelos novos vão dando lugar aos que caíram e ocorre a recuperação completa. No entanto, como eu disse, esse eflúvio telógeno ele pode se cronificar e se instalar o eflúvio telógeno crônico. Nesse cenário é onde o motivo da queda já não é mais aquele estresse cirúrgico, aquele pós-operatório imediato, e sim a consequência de algo que ficou ali e não está certo, como por exemplo, a deficiência nutricional. É plausível que um paciente experimente uma queda de cabelo crônica que nunca cessa, que nunca passa, se ele está em anemia ferropriva pela falta, deficiência de ferro, anemia megaloblástica pela deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B12 e B9, que é o ácido fólico, e outras deficiências nutricionais. Mas principalmente esses dois tipos. No eflúvio telógeno, o couro cabeludo ele continua cheio de cabelo e até com os cabelinhos novos que vão nascendo, mas as pontas ficam muito ralas e a queda continua intensa. O tempo passa, os meses passam, os anos podem se passar e a queda continua intensa, mas esse paciente ele não experimenta falhas no couro cabeludo. Você olha para ele e ele é igual, ele é o mesmo de antes, talvez com um volume de cabelo melhor, mas não tem falhas. No máximo, as entradas aqui ficam um pouco mais ralas. Esse tipo de queda pode acometer tanto homens quanto mulheres, mas as mulheres são as que mais percebem e mais se queixam dessa queda intensa. Agora, o outro tipo de queda que pode surgir, se desenvolver ou se agravar após a cirurgia bariátrica é a chamada alopécia androgenética ou a famosa calvície. E mesma coisa, pode acometer tanto homens quanto mulheres. A alopécia androgenética já é uma condição genética que tende a um afinamento progressivo dos fios. Os fios vão ficando cada vez mais finos, mais ralos, até que eles não nasçam mais. Nas mulheres, elas vão percebendo um ralhamento principalmente aqui no topo, aqui na frente, e os homens, aquele clássico que nós conhecemos, a calvície que começa pelas entradas, pela coroa ou por um raleamento difuso de todo o topo do couro cabeludo. Acontece que essa calvície após a cirurgia bariátrica, ela pode começar com um eflúvio telógeno. Após a cirurgia, o paciente experimenta essa queda intensa, que pode ser passageira, pode ser só o eflúvio agudo, como também pode ser esse eflúvio crônico que permanece devido a alguma deficiência nutricional. Mas lembram que eu disse que quando é apenas o eflúvio telógeno, o paciente ele não percebe falhas no couro cabeludo? Então, quando existe, além do eflúvio telógeno, também a alopécia androgenética, o paciente já começa a perceber essas falhas. E ele diz, olha, meu cabelo caiu bastante depois da cirurgia bariátrica, agora ele não cai tanto, mas eu sinto que ele não é mais o mesmo, ele nunca se recuperou completamente depois da cirurgia. Quando o paciente apresenta essa queixa, nós tricologistas abrimos os nossos olhos e olhamos com atenção, porque há indícios de ter uma alopécia androgenética por ali. E como tratar essas quedas de cabelo que acontecem após a cirurgia bariátrica? Eu digo sempre por aqui que queda de cabelo não é tudo igual, e então cada tratamento será único. Existe um tratamento para o eflúvio telógeno e existe um tratamento para a alopécia androgenética. No entanto, tirando as particularidades do tratamento de cada alopécia, como tratar, como lidar com a queda de cabelo em geral para os pacientes bariátricos. Tem um ponto muito importante que, apesar do tipo de queda,
isso precisa ser feito para todos os pacientes. Primeiro, é necessário que esses pacientes realizem exames laboratoriais. E aqui eu deixo um painel para vocês. Hemograma, lipidograma, glicemia em jejum, hemoglobina glicada se o paciente for diabético, ferritina, saturação de transferrina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina D, proteínas totais, zinco e cálcio. Claro que tantos outros podem ser solicitados e, a depender das particularidades de cada paciente, outros exames complementares devem ser solicitados. Mas esse é um painel básico que, pensando num paciente bariátrico, nós podemos solicitar. E na interpretação desses exames, eu vou procurar por desordens metabólicas, como por exemplo a própria diabetes, uma dislipidemia, e eu também vou procurar aqui pelas deficiências nutricionais, que podem ser o motivo da queda de cabelo e precisam ser corrigidas. As desordens metabólicas também precisam ser corrigidas, ajustar os níveis de triglicerídeos, colesterol, glicemia, e a partir da interpretação desses exames, é preciso então montar uma suplementação nutricional caprichada para esses pacientes. Lembrando que as doses sempre devem ser mais altas do que as doses da população geral que não fez a cirurgia bariátrica. É preciso incluir nessa suplementação para que ela fique bem rica, bem completa, as vitaminas do complexo B e as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, sempre suplementando de acordo com as necessidades daquele paciente, do que os seus exames mostraram. Também é preciso pensar nos minerais: ferro, zinco, cálcio, selênio, cobre, magnésio, manganês, aminoácidos, proteínas. É muito importante para o cabelo. O cabelo é formado por proteína, a queratina, que é composta principalmente pelo aminoácido cisteína, mas outros tantos aminoácidos são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, como a metionina, o triptofano, a tirosina, a lisina, a arginina, a prolina, a treonina. Então, eles também podem fazer parte deste suplemento nutricional para os pacientes bariátricos. O segredo é não só caprichar na suplementação nutricional, esse é o primeiro e mais importante passo, mas eu diria que tão importante quanto é manter essa suplementação, é acompanhar esses níveis nutricionais periodicamente. No primeiro ano após a bariátrica, esses exames podem ser realizados a cada 3 meses e após o primeiro ano, a cada 6 meses ou anualmente. Mas não ache que é só tratar por um tempinho, resolver a queda do cabelo e pronto, essa suplementação pode ser interrompida, esse cuidado pode ser interrompido. Não! Para os pacientes bariátricos, o cuidado nutricional, a suplementação nutricional, ela é contínua. Essa é a recomendação. Agora, um detalhe muito importante. Muitos pacientes não terão resultados satisfatórios a partir da suplementação nutricional via oral, em cápsulas, em sachê, em goma, ingerindo aquele suplemento. Porque existe esse fator da má absorção que fica após a cirurgia. E é por isso que nesses casos nós caprichamos na dose e nós consideramos outras vias de administração. A administração sublingual, a administração intramuscular e até mesmo endovenosa. Então, em resumo, o que é preciso fazer para os pacientes pós-bariátrica que enfrentam queda de cabelo? Primeira coisa, exames laboratoriais. Checar um painel básico das possíveis deficiências nutricionais e desordens metabólicas. E em seguida, corrigir essas deficiências. E logo após, manter essa suplementação em níveis adequados, pelo tempo que for necessário. E, paralelo a isso, tratar cada queda capilar com aquilo que ela precisa. Um eflúvio telógeno é tratado retirando mesmo aquele fator que o está causando, que no caso, as deficiências nutricionais. Já a alopecia androgenética, com uma abordagem um pouco mais complexa, exige outras frentes do tratamento que eu falo aqui em outros vídeos. Mas o principal desse vídeo é que você tenha entendido que o principal cuidado para um paciente bariátrico é a suplementação nutricional. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e fique por aqui que a gente tem muito para conversar sobre tricologia, sobre quedas capilares.